Olá, estou aqui para gravar mais uma microaula para vocês. E hoje a nossa microaula é sobre conversão das escalas Celsius para Fahrenheit. Conversão entre escalas termométricas. Mas primeiro a gente vai fazer a conversão das 3 escalas, que é primeiro conhecer as fórmulas dessas escalas para poder resolver as questões. Então, bora lá para o papel. Então, vamos começar pelas escalas. Então, nós temos a escala grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Aí, nós vamos fazer primeiro ponto fixo da escala Celsius é 0 graus Celsius. Temperatura Celsius. Segundo ponto fixo é 100 graus Celsius. Do grau Fahrenheit, primeiro ponto fixo é 32 graus Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit. E o segundo ponto fixo é 212 graus Fahrenheit. Primeiro ponto fixo da Kelvin é 273, temperatura Kelvin. E o segundo ponto fixo é 373 Kelvin. Então, para nós começar a fórmula, nós vamos pegar temperatura Celsius menos 0 graus Celsius. Então, temperatura Celsius menos 0, dividir por 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Igual. Vamos pegar a temperatura Fahrenheit menos 32, dividir por 212 menos 32. Igual. Vamos pegar a temperatura Kelvin menos 273, dividir por 373 menos 273. E aqui é a relação geral. Agora, nós vamos. Temperatura Celsius menos 0 é temperatura Celsius. 100 menos 0, 100. Igual. Temperatura Fahrenheit menos 32 não tem como diminuir, porque aqui é letra e aqui é número. Então, nós só vamos repetir. Temperatura Fahrenheit menos 32. 212 menos 32 vai dar 180. Então, temperatura Kelvin menos 273 também não tem como diminuir, porque é letra e número. Aí, nós vamos só repetir. 373 menos 273 dá 100. Aqui nós vamos dividir por 20. Então, temperatura Celsius, nós vamos repetir. 100 dividido por 20 vai dar 5. Igual. Vamos repetir. Temperatura Fahrenheit menos 32. 180 dividido para 20 vai dar 9. Igual. Temperatura Kelvin menos 273 dividido 100 dividido para 20 vai dar 5. Ó, então, a fórmula geral das escalas termométricas é essa. Temperatura Celsius dividido por 5, temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9 e temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Por que 100 em
em temperatura Celsius, 180 em temperatura Fahrenheit e 100 em Kelvin. Porque aqui são as partes, de 0 para 100 vai ser 100 partes, de 212 menos 32 vai ser 180, e de 373 para 273 é 100 partes. Agora nós vamos para as questões. E era essa as conversão entre as escalas, como vocês viram aí. Então, a primeira conversão das escalas Celsius para Fahrenheit. Então, a primeira questão nos diz: ao longo do ano de 2015, a temperatura média na cidade de Fortaleza foi de 28 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a quanto? Vamos fazer ela. Então, a primeira questão nos diz que 28 graus Celsius. Ele quer saber em graus Fahrenheit. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a fórmula TC, temperatura Celsius sobre 5, igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Não vamos pegar a temperatura Kelvin, porque lá não está pedindo. Então, vamos lá, repetir a fórmula. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, aqui em temperatura Celsius, nós vamos botar 28 sobre 5 e repetir a fórmula. Temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, 28 dividido para 5 não vai dar um número inteiro, mas dá de dividir, vai dar 5,6. Igual, repetir a fórmula, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui nós vamos fazer a cruzada. Como aqui debaixo do 5,6 não tem nada, nós vamos botar 1. Uma vez temperatura Fahrenheit menos 32 vai dar temperatura Fahrenheit menos 32. Igual 9 vezes 5,6. Aí nós vamos pegar temperatura Fahrenheit menos 32 igual 9 vezes 5,6 vai dar 50,4. Vamos pegar temperatura Fahrenheit igual, nós vamos transferir esse 50 para cá, do mesmo jeito, 50,4. E mudar o menos 32, mudar o sinal para mais 32. Aí vamos pegar temperatura Fahrenheit igual 50,4 mais 32 vai dar 82,4 graus Fahrenheit. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 82,4 Fahrenheit. Então, como vimos aí, a temperatura 28 graus de Fortaleza, ela correspondeu à escala Fahrenheit a 82,4 graus Fahrenheit. Então, vamos para a segunda questão. Segunda questão é a conversão da escala Fahrenheit a Celsius. Então, ela nos diz assim: Maria usou um livro de receita para fazer um bolo de fubá, mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Vamos fazê-la. Então, a segunda questão nos diz que
392 graus Fahrenheit. Ele quer saber em graus Celsius. Então, vamos usar a fórmula TC, temperatura Celsius, sobre 5, igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, vamos repetir. TC sobre 5 igual. Temperatura Fahrenheit aqui está dizendo, então vamos botar 392 menos 32 sobre 9. TC, temperatura Celsius sobre 5, igual 392 menos 32 vai dar 360 sobre 9. Vamos repetir. Temperatura Celsius sobre 5 igual. Agora aqui nós vamos dividir. 360 dividido para 9 vai dar 40. E aqui nós vamos fazer a cruzadinha. Como 40 não tem nada, vamos botar 1. Temperatura Celsius vezes 1 vai dar temperatura Celsius. 5 vezes 40 vai dar 200 graus Celsius. Então, a resposta, o forno deve ficar a 200 graus Celsius. Então, é isso. O forno, para não errar a receita, deve ficar em 200 graus Celsius. E muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido a fórmula das questões.